jequiéense Cleverson Suzá é apaixonado pela educação. Ainda muito jovem, se tornou professor por acaso, quando foi morar em uma pequena cidade do interior do Mato Grosso. Pedagogo, fez mestrado e doutorado em educação. É admirador do poeta Oswald de Andrade e se considera um romântico. Atual diretor da Faculdade de Educação, tem nas figuras de Menandro Ramos e de Felipe Serpa seus maiores exemplos e afirma que a universidade é o melhor lugar no mundo para se estar. Eu sou natural de Jequié, nascido, crescido em Jequié, morei em vários estados também nesse processo de formação como ser humano. Caí na educação por um acidente de percurso. Fui para uma cidade muito pequenininha no Mato Grosso e só tinha magistério, e lá tive que fazer magistério. Depois comecei a dar aula como professor de zona rural, sala muito seriada, e ali eu descobri que eu queria ser professor, queria estar na área de educação, me apaixonei pela educação e dali em diante fui atrás desse sonho, fazer pedagogia, depois em Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, depois vim para a UFBA, onde entrei pela escola de teatro. Fiquei 3 anos e meio na escola de teatro fazendo uma pesquisa que chamava Etnocenologia Culturas, Etnocenologia Culturas na cidade da Bahia, orientado pelo professor Armindo Bião e professor Sérgio Farias, onde eu entro ali, a minha primeira entrada pela UFBA, fiquei 3 anos e meio, montamos o programa de pós-graduação. Depois eu desço para a educação, como substituto, faço seleção mestrado, depois doutorado. E aí as coisas foram acontecendo. Passei um tempo como professor da Católica também, depois retorno para a UFBA. E nesse retorno virei com 2 anos chefe de departamento, fiquei 2 gestões como chefe de departamento e depois veio a direção. A militância foi me levando cada vez mais para dentro da educação. Viçosa foi meu primeiro sonho. Quando eu cheguei em Viçosa, com aquela universidade tão organizada, uma militância estudantil tão aguerrida, uma militância docente, militância dos técnicos também tão aguerrida, eu tomei um susto e me apaixonei por essa coisa chamada universidade. Quando eu entrei, com uma semana que tinha entrado na universidade, houve uma invasão da reitoria, os estudantes invadiram a reitoria e eu me lembro que foi uma cena muito marcante para mim, para quem tinha saído ali do interior da Bahia, nunca tinha vivenciado a experiência de uma militância tão aguerrida, aquilo me marcou muito. A possibilidade da universidade ser esse espaço democrático de ação política, de luta política por melhores condições de vida, de forma geral, isso foi me marcando muito. Aprendi muito lá na graduação em Viçosa, na militância tímida, mas uma militância no movimento estudantil. Isso foi muita aprendizagem. Aqui, quando cheguei na UFBA, eu compreendi uma outra relação da universidade com a sociedade. A UFBA ela é uma universidade que ela é muito ligada à comunidade, até pelo fato de ela ser distribuída por dentro da cidade, não ser um campus separado, ela tem uma inserção muito efetiva na sociedade, na comunidade de forma geral. E isso eu aprendi muito, né? E na convivência com os professores da Faculdade de Educação, o professor Felipe Serpa, por exemplo, falava sempre da comuniversidade. Ali eu ampliei meu olhar de universidade, meu horizonte do que poderia ser e do que é a universidade. Né? E isso me marcou muito e é uma coisa que tanto eu quanto o Dinéa na gestão, a gente tem procurado valorizar essa articulação com a comunidade, articulando e promovendo de fato o que Felipe falava lá da comuniversidade. A universidade é o melhor lugar do mundo para se estar, para se trabalhar, para se lutar, para se estar na militância, para construir projetos transformadores, projetos alternativos, projetos orgânicos de vida, de luta pela vida de forma geral. Acho que é isso, é uma trajetória de muita aprendizagem. A cada minuto eu estou aprendendo muito. Pela militância, né, na área de educação, pelo compromisso que eu fui assumindo, que eu assumi quando eu decidi ser educador, ser professor, estar na educação. Essa militância ela foi, ao longo dos anos, me colocando para esse lugar e acho que me habilitando para estar na direção da Faculdade de Educação, com muita tranquilidade, com muita paz e, acima de tudo, com a exata consciência e compreensão da importância da coletividade, da participação coletiva das pessoas.
Nenhuma direção ela faz alguma coisa que não haja envolvimento da comunidade, que não haja uma tomada do espaço universidade, no nosso caso, Faculdade de Educação, e que não haja, consequentemente, um sentimento de pertença. É esse sentimento de pertença que contribui para que as coisas aconteçam de forma, com todas as diversidades e conflitos que sempre existem, isso é fato, né? Mas que se pode, com esse sentimento de pertença, essa participação coletiva, é que se pode ir construindo uma direção, uma ação, ou ações democráticas de fato dentro da universidade. E aí a escuta da diferença, a possibilidade sempre do diálogo, da abertura do diálogo e do sonho coletivo, né? Acima de tudo, do sonho coletivo, que Dina bem falou da questão do sonho, e isso para mim está muito claro. É aquilo que diz o poeta, né? Sonho que se sonha junto se torna realidade. O primeiro mandato na direção foi muito bom para mim e para a Dinéia, né? Acho que a gente, nós aprendemos muito, crescemos muito. Eu, acima de tudo, cresci muito, e cresci muito com a presença de Dinéia do meu lado, né? Me equilibrando, sempre me dizendo muitas vezes assim: não perca a felicidade de ser diretor da Faculdade de Educação. E isso foi muito significativo para mim. Eu fico primeiro muito agradecido pela confiança, né? Pela expectativa que as pessoas criaram para o segundo mandato, que é uma expectativa boa, muito boa. Quero registrar isso. Fico muito feliz, me sinto orgulhoso, não um orgulho pelo fato de numa comunidade tão seleta como essa, nós sermos tão bem reconduzidos, né? É resultado do reconhecimento do trabalho de 4 anos, de muito diálogo, muita dialogia, muita democracia e, acima de tudo, em busca de ações efetivas em que as coisas acontecessem no cotidiano da faculdade. Nós conseguimos muito durante esses 4 anos. É lógico, muita coisa precisa ser feita, muita coisa ainda precisa ser realizada, e é lógico que muitas coisas nós fizemos, ficaram outras por fazer, muitas coisas nós vamos fazer e outras vão ficar, né, por fazer, porque tem coisas que dependem diretamente da nossa ação e tem coisas que não dependem diretamente da nossa ação, dependem muitas vezes da estrutura da própria universidade e da política macroeconômica do país de forma geral. Mas as minhas expectativas para os 4 anos que vêm é de muita felicidade, de muita luta, de muita concretização de projetos que estão na pauta, de muita alegria e de muita festa, né? Para comemorar a existência sempre. Eu fico sempre pensando assim, toda vez que eu consigo bater um prego, eu quero fazer uma festa. Porque a luta é tão grande, tão difícil, que quanto mais a gente se alimentar de sonho, e se alimentar de conquista e festejar as conquistas, né? Então, minha expectativa, com todo o cenário macro-político complexo, complicado que nós estamos vivendo, a minha expectativa é muito boa. Nós vamos dar sequência e ampliar o que nós já conseguimos fazer até então. Isso para mim está muito claro, é muito exato para mim que isso vai acontecer. Virão muitas coisas boas para todos nós, porque o sentimento de pertença na faculdade, na universidade, está posto. E esse sentimento de pertença move a coletividade e move a todos nós em prol do projeto que é cada vez mais uma faculdade cada vez mais orgânica, mais viva, mais articulada com a comunidade, mais articulada com a comunidade interna, mais repleta de arte, de cultura, de produção de conhecimento científico, acadêmico, enfim,
As minhas expectativas são as melhores.